Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam ok. Então nessa aula nós vamos ver as condições if, o if statement, né? E o que é o if no caso, né? Ele é um bloco de código que será executado a depender das condições que nós vamos passar a ele. Isso é algo bem simples também, muito utilizado em qualquer linguagem de programação. É algo que pode ter certeza que muitos de vocês vão usar e muito mesmo, né? O if juntamente com algumas outras funções são realmente muito utilizadas. Então nós vamos começar aqui com um exemplo, né? Vamos perguntar aqui para o usuário qual é a idade dele. Né? Vamos utilizar essa função input que nós já vimos em outra aula. Então vamos perguntar aqui para o usuário qual a sua idade. E uma coisa interessante, né, sempre bom lembrar, né, se nós utilizamos aqui a função type, que também é algo que nós já aprendemos, o que vai acontecer? Né, vamos perguntar aqui para o usuário, um exemplo aqui, 20 anos, ele vai falar que isso é uma string, né, porque a gente está pedindo esse parâmetro para ele via teclado. Então o que nós temos que fazer, que nós vimos na aula anterior, converter isso para um int. Então já vamos fazer essa conversão. Vamos pedir aqui a idade do usuário. Opa. Declarar 20 aqui, pronto. Agora ele vai, já aparece aqui pra gente que isso daqui é um int. Vou tirar isso daqui, não tem necessidade de continuar. Então vamos começar aqui com o primeiro exemplo. If idade, né, que é a nossa variável ali, for igual a 100, por exemplo, isso daqui eu utilizo dois sinais de iguais, que ele é diferente aqui quando eu vou fazer uma atribuição de variável, né, que eu utilizo apenas um igual, né, para atribuir esse valor aqui, a variável idade, para eu fazer essa comparação, né, para eu perguntar se essa variável é igual, né, ao valor que eu estou passando aqui para ela, eu utilizo igual a igual. Então, if idade igual a 100, print, nós vamos falar aqui algo para o usuário. Parabéns. Você tem se alimentado muito bem. Para chegar aos 100 anos, o cara tem que comer bem mesmo, porque senão não chega lá de jeito nenhum. Passar 100, o que aparece? Parabéns, né? Aparece a mensagem aqui. Se eu passar uma mensagem diferente disso, não acontece nada porque ele não cai no nosso if. Então aqui vamos... Uma outra coisa muito importante, pessoal, no if, né? É a indentação. Python é uma linguagem, né, de indentação, né? A gente já viu isso em outras aulas. Então isso é muito importante, né? Que cada condição dentro desse if aqui, ele esteja em uma outra caixinha aqui, né? E outro parâmetro de indentação para ele entender, né, esse espaço aqui, que isso daqui está dentro desse comando aqui. Né? Então vamos, caso vocês não tenham entendido, vamos prosseguir aqui que vai dar para entender melhor o que cada condição pertence a cada if. Né? Então aqui se eu perguntar se a idade é maior ou igual a 18, aí nós exibimos uma mensagem aqui para ele falando que ele é um adulto. Um exemplo, né? Então o que acontece? Esse é o if aqui, ele basicamente ele significa, né, um else if. Ou seja, se não, né, se e se não. Se não, se a idade dele for maior ou igual a 18, então nós colocamos aqui, por exemplo, colocar 30. Damos um enter que ele é um adulto, tá vendo? Ele já não caiu jamais naquela primeira condição do 100, né? Se a gente passar um 100 aqui, parabéns, você tem se alimentado muito bem. Então, dependendo do que a gente passar aqui, ele já vai cair em blocos diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, se a idade, vamos utilizar aqui um outro parâmetro. É menor ou igual a zero.
nós vamos já exibir uma outra mensagem, print. Você nem nasceu ainda. Por exemplo, se eu colocar o 0 aqui, ele já aparece aqui essa mensagem. Agora, se eu, por exemplo, só colocar um else aqui, print, você é menor de idade. Vou tirar isso daqui para não ficar confuso, né, pessoal? Não vai ter ninguém com uma idade menor que isso. Então, por exemplo, se eu vim aqui colocar uma idade, por exemplo, 15 anos, ele já cai nessa condição. O que acontece esse else aqui? Esse else é basicamente, se ele não cair em condição nenhuma aqui, no que foi especificado acima do else, ele sempre vai cair nessa última condição aqui. Ou seja, restou pra gente aqui, né, o que é menor que 18, né? Já que o que é igual a 100, por exemplo, que a gente, né, usou aqui como exemplo, ele já cai aqui nesse else aqui falando que ele é menor de idade. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula sobre as condições if. Espero que vocês tenham entendido, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Espero ter ajudado também, acima de tudo. E é isso, muito obrigado. Até mais, pessoal.